A nossa primeira recomendação é que o Governo proceda à revisão desses envelopes financeiros, portanto, no fundo, que reconheça que os números que transmitiu inicialmente estavam errados e apresente números compatíveis com o custo das transferências, das competências a transferir. A segunda proposta é que se avance no processo de descentralização de competências, porque eu penso que há aqui um problema de fundo que tem a ver com uma decisão do Governo que eu discordo completamente, mas que o Governo entendeu que devia ser assim, que é obrigar que a transferência de competências seja exatamente igual em todos os municípios do país. Ora, nem todos os municípios do país têm as mesmas necessidades, ponto 1, e ponto 2, têm a mesma capacidade de execução, porque há municípios com 3.000 habitantes e há municípios com 500.000 habitantes e, naturalmente, a capacidade de execução e as necessidades de cada um dos municípios são diferentes. E, finalmente, aqui já é uma recomendação, tendo em conta que vai ser criada, ou está a ser criada, uma comissão independente para a descentralização, que nomeadamente vai analisar um aspecto fundamental que também constava da nossa moção, que é da criação das regiões administrativas, que o Sr. Presidente participe no processo, acompanhe o processo dessa comissão, de maneira que os interesses do Porto e da região estejam devidamente refletidos no resultado final do trabalho dessa comissão. Dizer que, pronto, agora não aceitamos as propostas de muitos municípios, não queremos uma descentralização efetiva, queremos apenas uma transferência de encargos. Mas para calar alguns maias que não se querem calar, vamos criar aí uma comissão independente, vai ouvir as pessoas, vai, enfim, adiando e enredando e desviando a atenção do que é essencial. Não tem poderes, não tem condições, não tem capacidade. Vai servir sim para, enfim, tentar pôr a mãozinha nas costas aos maias descontentes, tentar enredar o processo, adiando posições. Não queira isso para o nosso Presidente, não é? Não queira esse papel. Eu acho que a Câmara do Porto é demasiado importante para ter um papel institucional que não este. O Partido Socialista não vê nenhum problema na aprovação desta moção, só que os termos são uns termos um tanto ou quanto radicais, para dizer excessivos, dado que, diz aqui, o processo de descentralização proposto pelo Governo e aprovado pelo PSD. Ou seja, o PSD, com esta moção, apresenta uma posição que é um bocadinho diferente da posição que assumiu na Assembleia da República. Considero que os pontos 1 e 2 estão em linha com a moção que foi aqui votada por proposta da CDU e aprovada por unanimidade. Não tenho, portanto, relativamente a essa matéria, além de haver alguma redundância, mas poderemos dizer que isto agora é já no pós-pacote legislativo. Nós, na altura, defendemos que as áreas metropolitanas, até porque elas têm um estatuto diferente, como bem sabem, pelo facto de serem áreas metropolitanas, que deveriam ter, apesar de tudo, em termos da delegação de competências, até porque têm massa crítica, um conjunto de medidas descentralizadoras que, para outros municípios ou para outras CIMs, não são nem possíveis nem desejáveis. Ou seja, parece-nos a nós que o modelo, para usar uma expressão que se usa muito agora, de geometria variável, não ofende, bem pelo contrário, enriquece o modelo de descentralização. É uma geometria variável que deve depender de duas coisas. Em primeiro lugar, da coerência de cada um dos territórios e, em segundo lugar, da vontade de cada um dos territórios. Na área da saúde, por exemplo, pode haver municípios que dizem não, nós preferimos ter bons meios de transporte rápido do que ter, provavelmente, uma descentralização. É possível. As áreas metropolitanas, e por isso foi tão importante, da Cimeira das Áreas Metropolitanas, o acordo que foi feito entre municípios que eram do PS, do PSD, da CDU, do CDS, independentes,
conseguiram chegar a acordo num conjunto de princípios fundamentais que iriam, por um lado, permitir que o Estado descentralizasse, mas iriam também dar a massa crítica suficiente para que estas áreas metropolitanas se transformassem em territórios mais coesos. Agora, quanto ao terceiro ponto, que é uma recomendação, as palavras da vereadora Hilda Figueiredo, que eu agradeço, são exatamente aquelas que eu considero. Fazer acompanhamento de um trabalho, de uma comissão. Não vou avaliar a senhora vereadora que fez a consideração sobre qual é a razão da criação desta comissão, mas é uma comissão criada depois da lei. E, portanto, eu acho que isto iria colocar-nos, de facto, numa posição de submissão relativamente àquilo que o Parlamento já decidiu. E como, aliás, aqui foi dito há 2 semanas atrás, foi dito aqui ou a semana passada, aliás, foi dito pelos senhores, quer pelo PS, quer pelo PSD, isto é lei. Pois que seja a lei. Agora não esperem que o Presidente da Câmara, ainda por cima agora, depois da lei publicada, vá participar numa comissão independente. Se entenderam que a lei está mal, e eu acho que está, revoguem-na. Eu reconheço que o terceiro ponto tem alguma interpretação e até, se fosse essa a razão, eu deixava aqui o terceiro ponto e votávamos só os 2 primeiros.